ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora. 5h32, a Hora do Trabalhador, com apoio Medical. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão sorteados 45 prêmios entre os conveniados. Para participar é fácil. Você, cliente Medical, preencha o cadastro e concorra a prêmios. Acesse 45idadeazul.com.br. Para comemorar 45 anos, 45 prêmios. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Hora do Trabalhador. Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto. Hoje nós vamos começar um papo a respeito de reforma trabalhista e um papo a respeito do curso sobre reforma trabalhista que está sendo promovido aqui em Limeira. Ele acontece em 1º de setembro. Vocês já ouviram a gente falar a respeito desse curso aqui? As inscrições terminaram na segunda-feira e, aliás, eu estou aqui com a advogada Yoko Taira, ela que participa, né, da promoção desse curso, está dizendo que não terminaram as inscrições. Elas terminavam na segunda-feira. E a novidade é que elas não terminaram, estão abertas aí. Desconstruindo... É isso, Desconstrução. né? Desconstrução da reforma trabalhista, doutora Yoko Taira. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Nós decidimos estender o prazo para as inscrições pelo seguinte: eu havia imaginado um determinado público, né, uma determinada quantidade de pessoas, e havia locado um local, e como a demanda de procura está aumentando muito, então Legal, nós estendemos o prazo para as inscrições e faremos no local maior. É por isso. Desconstrução da reforma trabalhista acontece no dia 1º de setembro. Ele é direcionado para sindicalistas, advogados militantes da Justiça do Trabalho, servidores públicos e RHs de empresas. O curso será ministrado pelo doutor Carlos Eduardo Oliveira Dias, ele que é juiz titular da primeira vara trabalhista de Campinas, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, doutor em Direito pela USP e professor universitário. O curso custa R$ 250 por pessoa e ele vai informar quais são os principais prejuízos contidos na reforma e suas respectivas violações às normas constitucionais, às convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. Vai informar sobre o importante valor das negociações coletivas com a vigência da nova lei trabalhista e também vai informar sobre o importante conteúdo das ações individuais e coletivas para que formemos jurisprudências com o intuito de desconstruirmos as inconstitucionalidades contidas na reforma trabalhista. As inscrições, que ainda continuam, podem ser feitas no STIAL, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Limeira e Região, pelo e-mail secretaria@stial.com.br, e mais informações você obtém pelo telefone 3441-85
24. Doutor Yoko, já tem o local, então, onde o curso será ministrado? Mais ou menos. Eu estou exatamente por mais essa razão. Por conta desse aumento da demanda. Por conta desse aumento da demanda. Certo. Por hora, eu tenho 2 lugares pré-reservados e nós vamos aguardar a finalização das inscrições, que será até na sexta-feira. E daí, depois, a gente vai estar informando o local para os inscritos, né? Quem são as pessoas que estão se inscrevendo? A gente falou aqui do público-alvo. São exatamente essas pessoas? Algum tipo de interessado surpreendeu? Como é que está? Sim, alguns sindicalistas, advogados e estudantes de direito, até o presente momento, que têm se inscrito. Bom, a reforma trabalhista... É importante a gente... Eu estava falando com o Dr. Gustavo Modenese, do Sindicato dos Rodoviários de Limeira e região ontem, e a reforma ela traz danos ao contrato de trabalho, a forma de se trabalhar no país, a forma de se contratar, a relação de trabalho no país, terrível, né? Suscita revolta em todos. Mas... isso não tira a importância da gente se informar sobre ela. Afinal, é uma legislação aprovada até o momento pelo Congresso Nacional, passa a valer já em novembro, e as pessoas, especialmente os sindicatos, pessoas envolvidas com o contrato, RHs, empresa, precisam saber os itens que estão contidos nela, né? Exatamente. Inclusive, eu tenho recebido algumas críticas com relação, destrutivas, né? Com relação ao título do curso, que é a desconstrução da reforma trabalhista. E o fato de estar usando a palavra desconstrução, tem muita gente, algumas pessoas leigas, né? Dizendo que trata-se de um evento político. Então, eu quero deixar claro aqui que não é um evento político, muito pelo contrário. Inclusive, o sindicato, o qual nós estamos colocando contato para as inscrições, ele está apenas apoiando. Sim, a gente já falou isso várias vezes. O curso aqui. Que eu estou trazendo para cá. Inclusive, o Sindicato da Alimentação vai participar do curso. Exatamente. Né? Então, eu queria deixar claro o seguinte. Em primeiro lugar, o professor que vai ministrar o curso, como você mesmo diz, ele é juiz, ele é conselheiro do CNJ, ele é doutor, inclusive, em Direito Coletivo do Trabalho, e ele não se prestaria a se envolver numa questão puramente política. A questão é a seguinte, nós temos, inclusive, a OAB Nacional, que se posicionou expressamente contra os termos da reforma. Nós temos vários desembargadores dos tribunais regionais do país inteiro, em torno de 70% deles. Em torno de 70% dos desembargadores, dos ministros do TST também se posicionaram contra, porque não tem como negar, ainda que representantes de empresas estejam torcendo, soltando rojão por conta dessa reforma, não há como negar as inúmeras inconstitucionalidades que ela tem, as inúmeras violações que ela tem. E o juiz que vem ministrar o curso para nós, ele, sendo uma pessoa muito séria, ele tem o dever, deixar isso muito bem claro, ele tem o dever e ele é imparcial nas questões que ele está julgando enquanto juiz. Nesse curso, ele é um professor, onde ele vai estar apontando quais são essas violações que a reforma traz. Então, é engraçado porque... isso interessa para todo mundo, inclusive para os empregadores. Interessa para os profissionais sérios e interessados que defendem empregados, para quê? Para que eles se qualifiquem para saber como lutar contra a reforma. E, em contrapartida, ele também é um curso de suma importância para empresários, para representantes de empresa e para advogados de empresa, para que estes não cometam os erros de aplicarem a norma da reforma e amanhã ou depois sofrerem os prejuízos que ela trará, porque certamente ela trará.
O programa Hora do Trabalhador é transmitido ao vivo pelo Facebook. Nosso Facebook, programa A Hora do Trabalhador. Você acompanha ao vivo a gente aqui no estúdio. O programa também é transmitido pelo Facebook da Rádio Educadora, que já transmite os programas da casa aqui. Um abraço ao Edmar Ferreira, grande parceiro aí, aqui do painel esportivo, da Gazeta de Limeira, do Esporte de Limeira. Se você quiser participar desse bate-papo sobre reforma trabalhista e sobre o curso de desconstrução da reforma trabalhista, você pode acionar aqui o Zap da Educadora, o 992225124, 992225124, ou entrar em contato pelo telefone 2113 5020, 2113 5020. Você pode participar também pelo Facebook da USTL, o nosso Facebook. É só digitar lá o USTL e acompanhar as nossas notícias, as nossas informações, as informações da União Sindical sobre direitos trabalhistas, movimentações da entidade, causas até políticas, como a nota que emitimos ontem contra as medidas, contra os posicionamentos da Prefeitura a respeito da crise fiscal da administração de Limeira, pelo site ustl.wordpress.com. É complicado, mas se você digitar o STL no mecanismo de busca Google ou qualquer outro que você utilize, você vai achar lá o site da USTL para você nos acompanhar. Pelos Facebooks do programa Hora do Trabalhador e o da USTL, você pode curtir. Curtindo, você vai receber na sua timeline, na timeline do seu Facebook, as informações atualizadas sobre o nosso trabalho. Doutor Ioco, o curso basicamente vai pegar os pontos, vai elucidar a reforma de modo geral, mas há alguns pontos que já são alvo de muita polêmica, né? Como, por exemplo, a jornada de trabalho de 12 horas mediante um acordo individual. Agora, saindo um pouco do curso e falando um pouco, batendo um papo sobre a própria medida, né? Como é que a senhora vê isso? A gente já conversou com vários advogados e alguns apontam esse como o pior ponto da reforma. Ontem o doutor Gustavo apontou o fim da homologação perante o sindicato. Qual que você acha o pior ponto desta reforma? Na minha opinião, todos são ruins. Não tem nenhum menos pior, eu esperava diria. essa resposta. Mas vamos lá, vamos tentar. Tem alguns pontos, doutora. Por exemplo, o trabalho... Eu acho engraçado quando o empresário vai defender a reforma, ele fala do trabalho remoto. Quer dizer, o trabalho remoto não muda nada, não prejudica em nada o trabalhador, na minha humilde visão, só que é um ponto em meio a milhares de pontos. Tem um ponto que eu acho que é viável. Fala um ponto positivo da reforma. Vou falar desde que seja recíproco a intenção. A questão do fracionamento das férias. Sim. De poder fracioná-la até 3 vezes. Eu acho até que é meio caduco uma resistência contra isso. Desde que também possa partir do empregado a solicitação, eu acho viável. Porque nós temos muitas pessoas que preferem, que têm uma jornada... Eu nunca tirei férias de 30 dias. Então, e que prefere tirar 10 dias. Se você dividir 30 dias durante um ano, a cada 3 meses, 4 meses, aí você tirar 10 dias, dá um bom descanso, um relativo, né, descanso para a cabeça. Então, nesse caso aí, eu acho interessante. Claro. Mas eu acho interessante desde que o empregado também possa valer a vontade dele. Sim. Nessa questão, que ele também possa pactuar e o empregador, por sua vez, conceda esse fracionamento. Agora, é um dos únicos, na minha opinião. Agora vamos para o pior. Não vale falar do piores. Trabalho insalubre em local insalubre para grávidas. Esse não precisa nem falar, porque é um ponto assim, é uma aberração, né? Uma atrocidade contra as mulheres em especial. A senhora é uma mulher, poderia
até falar sobre isso, mas eu acho assim um ponto que... Dispensa comentários, dispensa né? comentários. A própria frase já... Pois o próximo conteúdo já fala da arbitrariedade. Eles mesmos querem mudar com a medida provisória, esse item aí, né? Ai, depende, né? Se a gente for falar da Suplicy, ela deu uma declaração outro dia na hora do Brasil que eu quase morri. Manchando um pouquinho mais a biografia dela. Manchando muito, exatamente. Falando que... Imagina, mulher hoje em dia, nós somos tão inteligentes, tão espertas, nós não temos problema com isso, eu não sei o quê. Dando maior força com essa questão. Mas tudo bem, vamos deixar a política para lá. Veja bem, pontos de mais gravidade, na minha opinião. O trabalho intermitente. O trabalho, a jornada de 12 horas... Mediante acordo individual. Mediante acordo individual. A quitação anual. O que seria? A quitação do contrato de trabalho anualmente, eu não entendi. Só tem uma razão isso daí. Do trabalhador não pagar os títulos da vigência do contrato do trabalho, da vigência do contrato de trabalho, e anualmente ele quitando aquilo para o empregado não poder cobrar amanhã ou depois. Ou seja, em suma, para mim, é uma falência não, né? É a morte mesmo. Da própria justiça do trabalho, dos próprios direitos sociais, constitucionais, contidos na nossa Constituição Federal. Seria basicamente isso. O trabalho, vamos por aí, o trabalho jornada de 12 horas. Nós tínhamos, né? Porque... foram engavetados, inclusive em razão por conta disso. Diminuição da jornada, 44 horas semanais, e uma das intenções desse projeto aí seria a qualidade de vida do trabalhador e o aumento dos postos de trabalho, né? Tinha essa visão aí que... importante. Era a bandeira às 40 horas semanais. Exatamente, a diminuição por conta disso, para aumentar emprego e para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Porque uma coisa é certa, a CLT, ela abrange todos os empregados. Mas nós temos que admitir que 80% desses empregados são empregados braçais, que trabalham com a força física. E a crítica vem de empregadores ou de um ou outro empregado, mas que trabalha no seu ar-condicionado, que teve uma condição melhor de estudo, e que daí fala que 8, 12 horas... Eu trabalho também. 12, 13, 14 horas por dia. E daí? Eu não posso me comparar a um cortador de cana, a um jardineiro, a uma faxineira, que depois de 1h30, 2 horas, limpando o chão, limpando o banheiro, ela está com 35 anos de idade, com falta de ar e dor nas costas. Sim. Então, é um prejuízo em cadeia tudo isso, né? Nós estamos aí com a Previdência Social, que dispensa comentários em questão de ilegalidade e de fraudes, mas, em contrapartida, estão cortando benefícios dessas pessoas que estão, por outro lado, cortando direitos trabalhistas, aumentando, quer dizer, vem uma lei trabalhista que vai aumentar acidente do trabalho, que vai aumentar pessoas doentes, e vem outra lei previdenciária para cortar os benefícios. Quer dizer, o que vai acontecer com esse país? Um país de indigente? Que vai morrendo, vai ficando aleijado e vai jogando para os cantos? É isso. Não é uma busca de emprego isso, de forma alguma. Isso pensar desse jeito, mesmo o meio do empresariado, me desculpem, pensamentos diversos do meu, mas se você for pensar em caso a caso, na situação concreta, analisar todos os ângulos, não gera emprego, gera desemprego, gera produtos de péssimas qualidades e pessoas, eu estou falando de gente, de ser humano, doentes. Quem vai pagar isso? A Previdência. Quem paga a Previdência? Nós, empresários e trabalhadores. É uma contradição, né? Em tempos em que se fala de déficit da Previdência e até uma reforma da Previdência para sanar o déficit,
uma medida que certamente vai aumentar os Vai gastos. aumentar o tempo do cara trabalhando, o cara vai se adoecer e se acidentar com muito mais facilidade. Exatamente. A questão da jornada de 12 horas, por exemplo. Eu trabalho 12 horas e depois eu descanso 36. Gente, eu queria pegar uma pessoa que fala isso e vai ser ajudante de pedreiro. Sim. E coloca ela para trabalhar, para fazer uma calçada, qualquer coisa, por 5 horas, para ver se ele aguenta. Baixo de sol, nesse calor que nós temos carregando peso. Imagina de 12. Nós temos os enfermeiros, é uma categoria que dá para a gente falar isso. Eles trabalham 12 por 36. E aí, o desgaste é muito grande. E o que vai acontecer? Eles vão, nessas 36 horas, eles vão buscar outros empregos para suprir aquele déficit que ele teve financeiro dentro da casa dele. Então, ele vai trabalhar 24 horas para descansar 12. O que vai acontecer com essa pessoa? Nós temos um estudo aí que, até o ano de 2020, uma das doenças que mais vai incapacitar as pessoas é a depressão e a ansiedade. E a depressão e a ansiedade, um dos pontos que ela se desenvolve é justamente você trabalhar doente, você ganhar pouco, você depender daquela exaustão, daquela pressão profissional. Como é que vai ficar? Pois é. Né? Então, a questão do 12 por 36, na minha opinião, é assim, questão de violação. O que viola? Repito, a gente insiste muito nessa questão, né? Todos os pontos da reforma trabalhista, mas para não ser muito rigorosa, vamos colocar 98% dos pontos da reforma trabalhista violam todos os direitos sociais contidos na Constituição Federal, que se referem ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à saúde, ao lazer. Doutora, tem um ponto que foi alvo de muitas críticas, até da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que é o negociado sobre o legislado, né? Muitos ainda não sabem direito que tipo de direito se coloca em risco com essa situação. Quer dizer, uma negociação que pode mudar a CLT. Olha, nós temos lá os mínimos dados pela Constituição Federal. Embora, conforme já dito, repetido e mastigado, nós temos todas essas violações. O negociado sobre o legislado, ele será bom para sindicatos fortes, sérios e bons. Tá? O que é um sindicato sério, forte e bom? É um sindicato que tem uma categoria que acredita nele, que contribui com ele, porque o sindicato precisa de dinheiro sim, independentemente da contribuição sindical, que é uma coisa super atacada por todo mundo. Por que nós ainda temos esse sistema da obrigatoriedade da contribuição, embora esteja na reforma também? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não têm conhecimento da grande importância que o sindicato tem, porque o sindicato é o trabalhador. Ele não é aquela meia dúzia de dirigente que se afasta do trabalho para ficar numa salinha. O sindicato, a força do sindicato é quem está no chão da fábrica. Então, primeiro, esses trabalhadores, eles têm que ter o conhecimento disso, inclusive para cobrar daquele que ele elege que se faça um bom trabalho. Então, o negociado sobre o legislado será bom exatamente para isso, para o sindicato que tem força conseguir condições dignas de trabalho. Por exemplo, o 12 por 36. A reforma está aí para que as empresas possam implantar. Se essa categoria profissional tiver um sindicato forte, com o apoio de todo mundo, essa empresa não vai fazer isso. Ela vai sentar e negociar com o sindicato.
E o sindicato, por sua vez, ele não vai permitir que se faça uma cláusula de tamanho prejuízo. Por quê? Isso aí acarreta acidente do trabalho. Uma pessoa que está lá trabalhando 7, 8, 9 horas, que teve 1 hora de intervalo naquela máquina, fazendo sempre a mesma coisa, ela vai, por uma fração de segundos, ela vai dar uma cochilada e vai perder uma mão, um braço. Quem é que quer isso? O empregador não quer isso. Quer dizer, Sério, empregador não quer isso. A partir do momento que um sindicato forte vê que o trabalhador está sendo chamado naquela salinha para conversar com o patrão, ele já faz o agito. E na negociação ele impõe a anuência do sindicato para tais acordos. E é uma crueldade, né? Porque tratamento igual para iguais e tratamento desigual para os desiguais. Você vai falar para mim que você pode chamar o trabalhador de uma forma individual para virar para ele e falar assim, olha, a partir de hoje você vai trabalhar 12 por 36. Mas eu estudo, mas eu não posso, mas eu não sei o quê, meu trabalho é desgastante. Meu filho, se vira, atrás de você tem uma fila de 15. Se esse trabalhador tiver uma consciência do poder que ele tem enquanto empregado e enquanto participante de um sindicato, o que ele vai fazer? Ele vai informar isso para o sindicato dele. Eu não quero. Daqui a pouco, 10 não querem. 20 não querem. Nós, todo mundo junto, é que temos a força. E não individualmente. Deixa eu mandar um abraço para o Arthur Bueno Júnior. Não sabia que a senhora veio aqui hoje. A gente fez o convite para falar do curso. Acabamos não conversando com ele. Yoko Taira, que é advogada também do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação. Um abraço para o Júnior, mandando um beijo para Yoko. Beijo. Abraço para o Sérgio Silva, nosso companheiro do Sindicato dos Rodoviários. Boa tarde a todos. No sindicalismo temos que lutar sempre. E a luta continua, né, Sérgio? Porque a reforma, ela vem aí e os sindicatos precisam continuar mobilizados. Doutora Yoko, a gente falou do 12 por 36, tem também esse tal de banco de horas via acordo individual também, né? Outra aberração, né? Na minha visão, o banco de horas... Eles querem acabar com a hora extra. Até hoje, o banco de horas ele só é válido com a anuência sindical, né? Sim. Da categoria profissional. Na minha opinião, raríssimas exceções, eu também sou contra. Exatamente por conta de tudo isso que nós estamos falando. Você vai trabalhar mais num dia e nesse dia pode acontecer alguma coisa, você vai ficar doente, acontecer um acidente. Ele já é polêmico hoje. Exatamente. Com a anuência do sindicato. Agora, né? você imagina individualmente. Não tem condições. Se nós estivéssemos falando, repito, se nós estivéssemos falando, não. Essa reforma, ela até poderia servir para 5, 10% de empregados que são graduados e pós-graduados. Era uma opinião que eu tinha até pouco tempo atrás. Aí, conversando, inclusive com um juiz, não com o professor, com um outro, e eu disse isso para ele, ele virou para mim e falou assim, olha, Yoko, para falar a verdade para você, nem essas pessoas... Porque tem gente que senta aqui, médicos, engenheiros, que são graduados, pós-graduados, e que não tem conhecimento dos direitos que ele tem em lei, e é verdade. E cai na mesma situação. Lógico que o braçal, nós temos uma questão muito mais grave, mas para esses também, eu preciso trabalhar. Então, de repente, eu vou me submeter a uma situação que está violando meus direitos, violando minha condição de vida digna, para eu poder ter um salário digno. Exatamente. Yoko, estamos chegando ao final do programa. As inscrições ainda estão abertas. Repete para a gente como é que se inscreve.
As pessoas podem entrar em contato comigo pelo Facebook, Yoko Taira, que para mim, inbox, eu visualizo com muita mais facilidade, ou pelo meu e-mail, yokotaira@terra.com.br. Ou entrando em contato com o Sindicato da Alimentação, falar com a Simone, 3441-8524, e repetindo aquilo que eu havia falado no começo. Esse curso não é político e ele não é parcial em prol de advogados, de reclamantes e de sindicatos. Esse curso será ministrado por um professor de extrema competência que irá simplesmente indicar os pontos que a reforma trabalhista viola os direitos constitucionais e das convenções ratificadas, das convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. Eu acho que empregados, representantes de empregado e de empregadores sérios e interessados deveriam participar do curso. E você o contato com a Simone pelo telefone 3441-8524 pode ser feito também pelo e-mail secretaria@estial.com.br. Yoko, obrigado pela presença. Obrigada para você, uma boa tarde para todos, obrigada por ouvirem e se interessarem. A gente volta amanhã com mais um programa A Hora do Trabalhador, sempre às 5h30, sempre com patrocínio da Medical. Tchau. Como o tempo passa, já são 45 primaveras que a Medical deixa sua vida mais azul. E para comemorar serão